Muito bem, muito boa noite, pessoal. Cá estamos nós, hoje dia 28 de março, nosso primeiro semestre do ano já se foi. 19h10, estamos começando o nosso nono encontro para lermos Lacan, para seguirmos as sugestões de Lacan no seminário 11. Então hoje temos aqui a Nila, boa noite, querida. Como você está? Tudo bem? Boa Sempre noite. presente. Bem, Boa obrigada. noite. E vocês? Tudo bem, graças a Deus, satisfação. Gabriela, como você está? Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Bom. Léo, meu parceiro aí de trocas noturnas de conversas sobre poesia e os dos insones que ficam conversando, é complicado. Boa noite, Léo, tudo bom? Fala, Gustavo, boa noite. O Kant dizia que fazer metafísica e essas coisas era sinal de loucura, né? Então eu estou achando que eu estou bem louco. Isso era porque ele não conhecia a psicanálise, né? A psicanálise não era nem embrião na época dele. Igual pessoa, né? Coma chocolates. Coma chocolates, né? Então... E a Andréia, querida Andréia, artista aí dos stories, como eu sempre digo, né? Tá sempre junto aí. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo, ver se tem alguma movimentação. Tem não, né? Alguém... Não. Eu mandei... mandei para todo mundo. Tem aqui só o... Ok, muito bem. Então vamos lá na nossa missão de ler Lacan, né? Andei fazendo algumas sondagens aí no grupo, pessoal que está vendo a gravação aí, a Silvia, que eu sei que vê a gravação, temos também a Monique, que parou de frequentar, né, que está vendo a gravação também, e eu estava não me questionando, né, mas é bom a gente ter um feedback aí de vocês sobre o que está causando, né, em vocês essa leitura, esse movimento com Lacan. E a proposta era justamente que construíssemos esse conhecimento juntos. Então, agradeço aí a todo mundo que respondeu. A Nívia também deixou mensagem, né? Andréia, a Nila, todos vocês aí. E é um termômetro, né? Esse tipo de enquete, né? Que agora o WhatsApp deixa isso mais fácil. É um tipo de termômetro para a gente guiar o trabalho, né? A gente começa de um jeito, aí vê se o seminário, como eu sempre digo, vai se construindo, né? Sem a pretensão de tudo absorver e fazendo experimentos, né? Que vai do 1 a 1 do experimento, né? Então, me lembra muito turma de início de curso, né? Começa um monte de gente, depois alguns ficam pelo caminho e os que ficam permanecem conectados pelo desejo. E o desejo de Lacan é um belo de um desejo, né? Olha, Nila, apareceu uma biblioteca atrás de você, do nada. Tum, apareceu uma biblioteca. Mágica! Mágica! Apareceu intelectual. Engraçado que eu estava olhando para o seu quadradinho e de repente apareceu. É igual falar, a minha não é fake não, viu, gente? Mas enfim. Então vamos lá. Cada hora eu estou numa sala. A Andréia uma vez estava no espaço, né, querida? Ela estava toda no espaço, né? Então vamos lá, vamos continuar aí nessa construção, como eu sempre falo, juntas, né? A posição a gente se coloca na posição do não saber, é sempre muito interessante. A Andréia fez uma pergunta que também motivou bastante o pensamento essa semana, e a questão da linguagem, né? Quando a pessoa não fala, né? Então, aquela questão moveu, né? E por isso que eu perguntei a vocês depois se vocês se interessariam da gente fazer um mini percurso assim de linguística, na linguística saussuriana, e a ponto de linguagem, né? Que linguagem não é língua, né? Não é a fala que implica a linguagem, né? Então,
pessoa fala com a mão, a pessoa fala com o gesto, a pessoa fala com o olhar, a pessoa fala com uma atitude. E na semana passada eu estava tendo um colóquio na Unicamp e houve esse questionamento, André, não sei se você chegou a assistir, da fonoaudióloga, dizendo como que as crianças são inseridas na linguagem, e muitas crianças que elas não têm a articulação da fala e dos sons, mas elas mesmo assim transmitem suas mensagens, né? Então, o que eu estou querendo ilustrar com isso? Que as perguntas de vocês, elas motivam esse interstício eu ia falar sessão, olha o ato falho, esse interstício de encontro, e assim, não tenho um saber, assim, não tenho, estou aqui só coordenando, não estou aqui com um saber pronto, estou tentando transmitir para vocês a minha leitura, né? E que sigamos dessa forma. Então, hoje nós vamos fazer uma visitinha a um senhor vienense, né? Na verdade, ele nasceu na Morávia, que hoje é a República Tcheca. É um senhor, assim, que se chama Sigmund Freud. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não, acho que eu nunca ouvi falar, me cruzei com um livro dele ali, falei assim, olha, ele parece-me interessante. Acho que é esse aí mesmo. Normalmente com um charuto às vezes é somente um charuto, né? Então, o que eu planejei para a gente hoje? Para a gente encerrar esse capítulo que nós demandamos aí uns 4 encontros para ler, mas que precisava desse mastigar, vamos dizer assim, né? Vamos fazer um movimento sugerido por Lacan e vamos ver o famoso caso do Sr. L, que é um caso de esquecimento do Freud, e vamos trabalhar com esse esquema. Ok? Depois vamos seguir aí, ele vai entrar na questão da repetição, mas vamos seguindo. Uma coisa que eu orientei a vocês e repito, não se preocupem em tudo absorver. Lacan costuma ser um pouco repetitivo. Então, não me lembro quem, me desculpe, é por tanta mensagem, tem uma parte aqui onde ele fala do ambevust e do ambigrife, o não conceito. Aqui brota uma forma desconhecida do o do ambevust. Digamos que o limite do ambevust é o ambigrife. Eu não me lembro quem foi que perguntou, não me lembro se foi aqui ou se foi em cartel, mas, bom, enfim. Digo a resposta, ele vai retomar isso depois. Tá? E isso é o seguinte, vocês conhecem, espero eu, o seminário 5 das formações do inconsciente. Aqui onde começa a formular o famoso grafo do desejo. Aqui onde começa a formular essas diferenças entre o inconsciente freudiano e o inconsciente nosso, que está chamado aqui, mas não quer dizer, e eu fiquei muito preocupado com isso, achando que tinha passado essa impressão, que são coisas diferentes. Quer dizer que são tratadas de maneira diferente. O que o Lacan faz? Ele relê o inconsciente freudiano, retirando disso aquela ideia de obscuridade e de que está nas profundezas, no lugar das divindades da noite. Ele traz este inconsciente para a questão da linguagem. E por que ele cita o Sr. L? Para exemplificar isso. Umas passagens aqui, que seria bom sempre termos em mente, né? Primeiro, eu adoro essa citação, né? O inconsciente não é o lugar das divindades da noite. Essa aí é uma citação clássica, né? E aquela questão do tropeço, aquela questão da iância, né, que é a palavra que foi traduzida aqui, mas aqui é a béance, né, que o inconsciente como causa, né, então essa béance, essa iância, essa rachadura, essa fenda, esse tropeço, é onde o inconsciente aparece. Né? Então, a questão da surpresa,
né? Ele fala a questão do achado aí na página 32 da edição, que está com a mesma edição que vocês até viram na aula do Alexandre, eu citei, né, do professor Starnino, o reachado, né, que ele falou recheado, é um reachado recheado, e a gente brincou com o ato falho dele ali, é aí que está o inconsciente, é nesse tropeço, né? Nessa surpresa, é aí que está o inconsciente, né? E aí vem a clássica pergunta, o achado, né? Vamos pegar do achado, vem a clássica pergunta orientadora da clínica, que eu aprendi com o Simões e passo isso para frente, né? Com o que você se encontra quando se encontra com isso? Se isso aí pode ser qualquer coisa, né? O que é esse achado, esse trouvel aí para você, né? Aí o Lacan cita o mito de Orfeu, e eu tenho aqui, mas eu acho que vocês podem assistir depois, até pus no slide aqui, mas acho que a questão do mito de Orfeu e de Eurídice, e a gente poderia passar aqui para vocês, para a gente assistir junto, mas eu acho que vocês podem fazer isso, e a gente volta a outro momento, que é só ilustrativo, tá? É uma questão mais ilustrativa, porque ele fala aqui que a Eurídice 2 vezes perdida, né? Porque a Eurídice, ela perde, o Orfeu perde a Eurídice 2 vezes. Vocês querem assistir a história, ou vocês podem ver depois? Eu até vi. Você viu? O fato dele olhar para trás. Como que a Uhum. gente pode... É uma boa pergunta. Colocar isso, entendeu? Porque ele tinha tudo para não perdê-la pela segunda vez. Ele só desobedeceu, né? Ele desobedeceu, ele subverteu. É muito interessante sua pergunta. Porque aí ele olha para trás e aí perde para sempre, né? Muito interessante sua pergunta. Como é que você encara isso? Como você vê isso, Nilo? Pois é, você sabe que assim, aparentemente a gente olha, a gente já conhece a história, e eu vi, depois que você colocou aqui, eu vi outra vez, assim, e isso me chamou a atenção, sabe? O que representa esse olhar para trás, sendo que ele sabia que se ele olhar já era uma regra. Se ele olhasse, ele a perderia. E estava assim, conseguindo já estava no finalzinho. Será que ele não queria realmente levá-la de volta? Será que foi como que fala, assim, uma desobediência, assim, mas tem outra palavra para isso que não está vindo agora. Não, mas eu considero uma desobediência também, né? Uma subversão a uma ordem, algo do gênero. Né? Aquilo eu acho que, eu não sei, eu vejo aquilo como algo que é o ponto focal, sabe, da história. Uhum. Muito bom, muito bem. Obrigado pela colaboração, faz pensar, né? Porque é o que ele fala aqui, né? Eurídice 2 vezes perdida. E o Orfeu perde a Eurídice 2 vezes, né? Quando ela morre e depois quando ele olha para trás, né? E é bem interessante essa questão. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trás. Bom, acho que não. Vou seguir mostrando aqui o que eu planejei para vocês. Sempre citação, né? Eu pego citação, vou atrás, aí copio citação dos outros, entre aspas, sempre citando quem fez. Isso aí está na aula do Alexandre Starnino, que eu deixei disponível aí para vocês. Isso é do Walter Benjamin, que um livro dele que chama A Imagem de Proust, cada um fala de um jeito. Olha que interessante, olha, um acontecimento é vivido e finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido. Um acontecimento. Ao passo que um acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e virá depois.
Walter Benjamin na imagem de host, né? Eu acho também outra citação a se pensar, né? Eu sempre deixo aí as interpretações vagarem, né? O acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e virá depois, né? O que a gente lida muito na análise? Com acontecimentos lembrados, né? Sonhos, fatos, lembranças encobridoras, para usar esses nomes que todo mundo gosta de usar, né? O que a gente fala a gente conta coisas na análise, mas a análise não pode se resumir a relato, né? Papo de cafezinho, né? E daí que é a chave que a gente tem que trabalhar. Aí que o analista tem que prestar atenção, né? No que veio antes, no que vem agora, e no que virá depois, né? Bem pontual essa frase aí, nesse sentido. Trabalharmos essa questão essa questão do inconsciente, né? Aqui tem o vídeo do Orfeu e do Eurípides, mas não vou passar, tá? Depois vocês assistem. Quem quiser o link de novo, pede lá no grupo que eu jogo, né? Eu gosto muito dessa forma de se contar mitologia com lúdico, né? Eu sei que o Léo também gosta muito de mitologia, então, né? Então vamos só revisar aqui aquele esqueminha, só para a gente refrescar a memória. Nós temos inconsciente, nós temos pré-consciente, nós temos consciente. Primeira tópica freudiana. Então vimos que o pré-consciente ele é atravessado pelo recalque. Então o inconsciente freudiano depende do recalque, né? Só que esse esqueminha depende de uma outra cena. A gente vai poder ver bastante isso na questão do Signorelli. Lembra que falamos disso? Essa questão da outra cena, né? No caso aí, por que o Homem dos Lobos tinha a cena do sonho, que ele viu os lobos, etc., né? Estou dando um exemplo, né? A questão da Dora. Então, todos eles, né? A função é o recalque, né? E ele depende, o inconsciente freudiano depende do recalque. O inconsciente, que ele chama de o nosso, a maneira como Lacan leu o inconsciente, como ele está estruturado como uma linguagem, o que significa isso? Ele usa os mesmos mecanismos, metáfora e metonímia, para você disfarçar significantes, né? O Freud também usava isso, que é como o Lacan sugeriu que se lesse a questão do esquecimento dos sonhos, mas lá nós vamos ter deslocamento e condensação, né? Então, o inconsciente ele vai trabalhar, segundo Lacan, com os movimentos de metáfora e metonímia. Metáfora, substituição, né, de um significante por outro. Me lembro muito, eu tinha uma gravação da Ana Carolina, num show, acho que é o show que ela fez com o Seu Jorge, um DVD, uma coisa assim, ela leu um texto lá da Lucinda, e aí explica o que é metáfora, né? Metáfora, você fala que aquilo é como se fosse aquilo, só que aquilo não é aquilo, mas aquilo fica sendo aquilo, né? Uma coisa bem chaves, para você explicar o que é uma metáfora, né? E a metonímia é você usar figuras de linguagem, etc, etc. No Freud, nós vamos encontrar duas coisas. Nós vamos encontrar duas coisas que são a mesma coisa. Só vou mudar assim a maneira de chamar. Que nós vamos ver aqui no Signorelli. Nós vamos encontrar a condensação e o deslocamento. No sonho, no trabalho dos sonhos acontece isso. Acho que o capítulo 3, se a memória não me falha, o capítulo 3 da interpretação dos sonhos que é o trabalho dos sonhos, né? Como que o sonho consegue burlar aí os soldadinhos do pré-consciente para chegar ao consciente, né? Através desses dois processos, né? Por que a gente esquece depois? Eu tenho um movimento comigo que eu
posso compartilhar com vocês. Atualmente eu tenho produzido bastante sonho, mas o meu esquecimento é muito rápido. Não sei quanto a vocês. Então, às vezes, eu tenho que escrever alguma coisa que marca, então é um processo muito rápido. Tem gente que nem lembra o que sonhou, né? E tem analista que, quando analisando, chega lá querendo contar um sonho, a boca até saliva, né? Ai, hoje tem sonho, né? Ah, hoje tem sonho. Eu sempre achei que o nome, a interpretação dos sonhos, daria muito essa ideia de misticismo, né? Lá que eu chamo de a ciência dos sonhos, porque tem que tomar cuidado com a maneira de você interpretar. A única pessoa que pode interpretar o sonho é o sonhador, né? Isso Freud faz muito bem, com vários sonhos. Na unidade 3, aí, no capítulo 3, na aula 3, ele vai citar o sonho do pai. Não vês que estou queimando? Que é um sonho narrado na interpretação dos sonhos, que é bem interessante, né? Por que eu estou dizendo isso? Por causa dos movimentos de condensação e deslocamento, que são os mesmos movimentos na linguagem da metáfora e da metonímia. Professor, eu não me lembro o que é metáfora e metonímia, eu fugi das aulas de português, né? A metáfora é engraçado, né? Isso é como se fosse aquilo, então você diz que isso é aquilo, mas não é aquilo. A metáfora é você trocar um significante pelo outro, né? E a metonímia seria aí o deslocamento, né? A ressignificação. Isso a gente pode entrar depois em detalhes no capítulo 3, perdão. E o que era o que chamou-se de o nosso, né? O esqueminha era só o seguinte: pré-consciente, consciente, o inconsciente no meio aí, na rachadura, na fenda, na iância, no tropeço, no que claudica, no que manca. Lembrando aí que o manca a gente pode, né, falar que é o que manca, de mancar, e no que falta também. Aí estaria o inconsciente como causa. Vai ser tratado mais adiante, mais detalhadamente, se não ficou muito claro, essa questão do inconsciente como causa. Mas é a causalidade psíquica, aquela questão da causalidade psíquica, que eu fiz todo aquele trabalho com vocês, para vocês verem todos os mais importantes tipos da causalidade, né? E esse inconsciente que vem com trabalho, em relação de sincronia e causa. Isso aí foi tudo que nós vimos e lemos aqui até agora. E aí eu vou chamar a atenção para vocês, aqui na página 33, a frase que começa: se guardarem na mão, e aqui está fazendo uma correlação com o termo Begriff. Begriff é conceito em alemão, mas Begriff também é agarrar, apreender alguma coisa. Aí ele fala: se guardarem na mão essa estrutura inicial, vocês se conterão de se livrar a tal ou tal aspecto parcial do que se trata no que concerne ao inconsciente. Como, por exemplo, de que é o sujeito, enquanto alienado da sua história, separado da sua história, no nível em que a síncope do discurso se conjuga com o seu desejo. Então, ele, alienado da história, a síncope do discurso se conjuga com o seu desejo. Guardem isso aí, mais adiante ele vai voltar a falar sobre isso. Então, não tem essa questão da outra cena, dessa alienação. Vejam que é na questão da sincronia, é na dimensão de uma sincronia, então, sincronia ao mesmo tempo, síncrono, que vocês devem situar o inconsciente. No nível de um ser, mas enquanto pode se portar sobre tudo. Isto é, e marquem isso,
no nível do sujeito da enunciação. É claro que é sujeito da enunciação. Sujeito que fala. Sujeito do enunciado, sujeito da enunciação. Vão marcando isso aí, depois a gente vai trabalhando. Só para alguns pontos aqui que eu queria retornar, para a gente poder seguir. E aí eu frisei muito isso aqui, ó, enquanto segundo as frases, segundo os modos, se perdendo como se encontrando, e que numa interjeição, no imperativo, numa invocação, mesmo num desfalecimento, é sempre ele que nos põe o seu enigma, é o sujeito da enunciação, aquele que fala que nos põe o enigma. E que fala, em suma, no nível em que tudo que se expande no inconsciente se difunde, tal como o micelium, como diz Freud, a propósito do sonho, em torno de um ponto central. Se expande no consciente e se difunde em torno de um ponto central. Trata-se sempre do sujeito, enquanto que indeterminado. Essa parte aqui depois ele vai voltar, e aí vamos tratar da repetição. Ok? Sei que é muita informação aí, deve ter, eu vejo as carinhas, as carinhas nos quadradinhos, elas nos sinalizam se tá bom, se não tá, se tá ok, se não tá. Vocês sabem como é que eu sou, né? Não sou conteudista no sentido de ter ler tantas páginas por dia, não. O importante é que haja compreensão, que haja begriff. Nila, você está do meu lado aqui, mas você ficou bem chique com essa biblioteca. Bem intelectual, com a blusa branca, tá ótimo, adorei. Ele gostou, né? Olha só, né, Gostei, Léo? você está do meu ladinho aqui no quadradinho. Bom, eu dou um tom sério, depois eu dou uma quebrada, né? Aí vamos voltar aqui no último parágrafo que eu li na semana passada e falei, bom, não vou terminar de ler porque aqui ainda tem umas coisas boas para a gente trabalhar e nós vamos ao Sr. L. Né? E ele fala da questão da censura, né, da questão das palavras, faz alguma coisa aí com a palavra oblivion, né? E a gente vê o seguinte: aí está onde reencontramos a estrutura basal que torna possível, de modo operatório, que alguma coisa tome a função de barrar, de riscar uma outra coisa. Nível mais primordial estruturalmente do que o recalque, de que falaremos mais tarde. Então, muito bem. Esse elemento operatório do apagamento é isso que Freud designa, desde a origem, na função de censura. Apagamento de quê? Apagamento, você esquece. Agora nós vamos ver no Sr. L, eu acho que tem um exemplo, acho que é um exemplo muito bom, Sr. L. Vamos pular o resto do parágrafo, vamos voltar lá. Para retomar um exemplo nunca bastante explorado, aquele que foi o primeiro sobre o que Freud apoiou sua demonstração, o esquecimento, o tropeço da memória concernente à palavra signorelli após sua visita às pinturas de Orvieto. Será possível não ver surgir do texto mesmo e se impor, não a metáfora, mas a realidade do desaparecimento, da supressão, né, da Unterdrückung, da passagem por baixo? Era uma pergunta, perdão. Será possível não ver surgir do texto mesmo e se impor, não a metáfora, mas a realidade do desaparecimento, da supressão, da Unterdrückung, da passagem por baixo? Então vamos fazer esse experimento que Lacan nos oferece, nos sugere. Vamos ver o que é o caso, Sr. L, o esquema, Sr. L, o Sr. L, cada um chama de um jeito. Eu pedi antes para vocês que tivessem em mãos o Psicopatologia da Vida Cotidiana.
Algum de vocês já leu esse trecho? Depois eu volto aqui. Algum de vocês já leu esse trecho? Eu vou fazer o seguinte. Não? Não? Eu já li, mas não me lembro desse esquema, não. Então vamos lá. Vou até tirar da tela aqui para eu poder ver vocês. Muito bem. Eu vou seguir aqui com vocês. Você poderia, por gentileza, só voltar a tela um pouquinho? Tu quer que volte a tela no esquema, senhorelli? Só um pouquinho. Isso, eu quero fotografar. Tá joia. Podemos deixar ela aí também enquanto se lê, que aí vocês vão visualizando. Também pode ser uma outra dinâmica. Apareceu? O computador hoje está lento. Então, nós vamos ter aqui o Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um livro, né, dos livros elementares da psicanálise, né, onde o Freud vai tratar justamente das pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, chama aí de psicopatologia, né? Então, esquecimento de nomes próprios, palavras estrangeiras, sequência de palavras, lapsos verbais, lapsos de escrita, essas pequenas coisas que a gente faz e que são movidas pelo inconsciente. Ato falho combinado, os erros, né? Então, eu vou ler aqui Vou começar na ponta aí, tá? E vamos acompanhar a leitura de Freud, que é um pouco mais simples que a leitura de Lacan, né? Que tem uma retórica mais solta, né? Não é à toa que ele ganhou o prêmio Goethe, né, de literatura, né? E vamos entender esse caso aqui, depois eu volto à pergunta de Lacan. Não vamos ler tudo. No volume de 1898 da Revista Mensal de Psiquiatria e Neurologia, publiquei, sob o título de Sobre o Mecanismo Psíquico do Esquecimento, um artigo cujo teor repetirei aqui como ponto de partida para uma discussão mais extensa. Nele submeti a análise psicológica, num exemplo expressivo, tirado de minha autoobservação, o caso frequente de que um nome próprio é temporariamente esquecido. E cheguei à conclusão de que esse fato tão comum e de escassa importância prática, que consiste na falha de uma função psíquica, a memória, admite uma explicação que vai muito além daquilo que habitualmente se obtém do fenômeno. Isso acontece todo dia. De esquecer os nomes, né, esses lapsos. A menos que eu muito me engane, se pedíssemos a um psicólogo que explicasse como frequentemente nos escapa um nome que acreditamos saber, ele se contentaria em responder que nomes próprios sucumbem com maior facilidade ao esquecimento do que outros conteúdos da memória. Ele mencionaria as razões plausíveis para esse tratamento especial dos nomes próprios, mas não suspeitaria de outras determinações para o fato. O que fez com que eu me ocupasse mais detidamente do fenômeno do esquecimento temporário de nomes foi a observação de certas particularidades que, embora não apareçam em todos os casos, em alguns deles se mostram com bastante clareza. Nestes, o indivíduo não apenas esquece, mas também se recorda erradamente. Parênteses, tropeça. Vou fazer uma ligação de uma coisa com a outra para a gente tentar fazer o movimento de onde que Lacan tira isso. Né? Esforçando-se por encontrar o nome que lhe escapou, outros nomes substitutos lhe vêm à consciência, os quais são imediatamente percebidos como incorretos, mas sempre retornam com tenacidade.
É como se o processo que conduz à reprodução do nome buscado tivesse se deslocado, levando a um substituto incorreto, deslocamento de significante, S1, S2, mas lá na frente vai ter uma aula que chama a rede de significantes. Eu acho que Freud só não foi linguista porque a linguística não estava se desenvolvendo na época ainda, mas talvez ele chegasse às mesmas conclusões de Lacan, né, do inconsciente. Minha pressuposição é de que esse deslocamento não é deixado ao arbítrio psíquico, mas segue trilhas regulares e previsíveis. Em outras palavras, desconfio que os nomes substitutos têm com o nome buscado uma relação que pode ser detectada. E espero, se conseguir demonstrar essa relação, lançar também alguma luz sobre o modo como se dá o esquecimento dos nomes. Ok, aí fizeram as pontes, né? O esquecimento é um tropeço, não é? O lapso é um tropeço. É como se o Freud estivesse dizendo o que o Lacan disse, né? O inconsciente é estruturado tal como uma linguagem. Não? Ai, eu não sei se é porque a minha paixão pelos dois é tão grande, mas seria o máximo, né? Enfim. Ok. Vamos lá. No exemplo que escolhi para analisar em 1898, o nome do qual eu buscava me lembrar em vão era o do artista que havia pintado os magníficos afrescos do Juízo Final na Catedral de Orvieto. Em vez do nome procurado, Signorelli, então agora vou deixar aqui na tela e a gente vai acompanhando o esquema com a leitura. O nome que ele queria era Signorelli. Ah, vocês não veem minha setinha não, né? Estou marcando aqui, mas não sei se dá para ver a setinha. Em vez do nome... Dá para ver? Obrigado, querida. Né? Então vamos pegar aqui. Em vez de Signorelli, a palavra, né? Vieram-me 2 outros nomes de pintores. Botticelli e Boltraffio. Botticelli está aqui, Boltraffio está aqui. Você fala assim, caramba, não tem nada a ver, né? Signorelli com Botticelli e Boltraffio. E o meu julgamento recusou de imediato como sendo incorretos. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quantas vezes que a gente está querendo lembrar uma coisa, um nome, vamos pegar um nome, e a gente acha o nome e fala, não, não é esse. É similar, mas não é esse. A gente sabe que não é, mas não sabe qual é o certo. Né? Então, é uma coisa imediata. Então, que o meu julgamento recusou de imediato como sendo incorretos. Infelizmente, agora não consigo lembrar nenhum exemplo, mas isso é, como diz o próprio Freud, né, da vida cotidiana. E, de repente, o nome aparece, né? Ah, tal coisa. Né? Vamos seguir. Quando alguém me informou o nome certo, senhor L, né, eu o reconheci prontamente. Investigando que influências e associações fizeram a reprodução mudar desta maneira, a de Signorelli para Botticelli e Boltraffio, chegamos aos seguintes resultados. Veja, Freud pega o que aconteceu com ele, analisa o que aconteceu com ele e vai dar uma razão para o que aconteceu com ele. A gente deixa para lá, né? Se não fosse um analista, às vezes, pontual, por que a gente falou isso e não falou aquilo, a coisa ia viver dessa forma. A razão para que me escapasse o nome Signorelli não deve ser buscada em alguma peculiaridade desse nome ou nenhuma característica psicológica do contexto em que foi introduzido. O nome esquecido me era tão familiar quanto um dos substitutos, Botticelli, e bem menos familiar do que o outro,
Botráfio, do qual sabia apenas que era um artista da escola milanesa. O contexto em que houve o esquecimento do nome me pareceu inócuo e tampouco esclareceu algo. Eu fazia uma viagem de Ragusa, na Dalmácia, até uma localidade na Herzegovina. Olha o outro significante que nós vamos ter aqui. Vejam no esquema. Herzegovina. Ó. Muito bem. Eu fazia uma viagem de Ragusa, na Dalmácia, até uma localidade na Herzegovina. No mesmo veículo estava um desconhecido. E durante a conversa falamos da Itália. Perguntei-lhe se já conhecia Orvieto e os célebres afrescos de Toin. Não veio, né? Muito bem. A minha luz apagou aqui, mas é o que eu sempre falo, é melhor que vocês me ouçam do que me vejam. Muito bem. B. O esquecimento do nome se explica apenas quando me recordo do assunto imediatamente anterior da conversa e se revela como uma perturbação do novo assunto ocasionada pela anterior. Perturbação do novo assunto ocasionada pelo anterior. Não sei, eu poderia ler aqui uma censura de um assunto censura o outro. Vamos lendo aqui que acho que vai ficar mais claro. Logo antes de perguntar a meu companheiro de trajeto se ele havia estado em Orvieto, falamos sobre os costumes dos turcos que vivem na Bósnia e na Herzegovina. Outro significante que aparece aqui. Bósnia. Bósnia. Muito bem. Outro significante aparecendo aqui. Porque está na outra ordem, né? Porque está na ordem do que ele se lembra, que ele fala, né? Contei-lhe o que me havia dito um colega que exerce a medicina entre eles, que exibem grande confiança no médico e grande resignação ao destino. Quando é preciso lhes informar que não há o que fazer para um doente, respondem, Senhor. O que dizer? Senhor em italiano, em alemão é Herr. Herr Freud. Herr Signor em italiano. Herr em alemão. Sonoridade, né? O significado é o mesmo. O significado é o mesmo. Sei que, se ele tivesse salvação, o Senhor salvaria. No texto original é Herr, né? Herr. Aí por isso que é bom dizer, porque em português não vai fazer muito sentido uma ligação de uma palavra com a outra. Ó, Herzegovina, Herr, e há de se fazer. Está vendo a sequência de significantes? Conseguem ver? A setinha não está aparecendo? Ó, senhor, Herzegovina apareceu depois, ó, Herr. Agora a setinha pelo menos apareceu para mim. Gustavo, só um momento. Signor é italiano? Signor italiano. Signor tá. italiano. Orvieto na Itália. Signorelli. E se parla signorelli. Herzegovina. Porque em português não vai fazer muito sentido, né? Mas... Por isso que tá, pelo menos na edição da Companhia da Letra, tá um Herr entre o senhor, né? De vocês deve estar também, né? Nessas frases é que surgem as palavras Bósnia, Herzegovina e senhor, no caso aqui, Herr. Eu já mostrei para vocês. Que podem ser colocadas numa série associativa entre signorelli e Botticelli, Boltraffio. Nós vamos ter aqui o Bo, saiu daqui, ó. Né? Saiu daqui.
Tá dando para acompanhar aí e fazer a articulação? Ok, Nila? Tudo bem? Estou perguntando a você, porque é você que está do meu lado aqui. C. Suponho que a série de pensamentos sobre os costumes dos turcos na Bósnia, etc., teve a capacidade de atrapalhar o pensamento seguinte, porque lhe subtraí minha atenção antes que ela chegasse ao fim. Censurei, bloqueei, recalquei. Lembro-me de que ia contar outra anedota que se acha vizinha daquela em minha memória. Esses turcos prezam o prazer sexual acima de tudo e, no caso de distúrbios sexuais, caem num desespero que contrasta singularmente com sua resignação diante da morte. Um dos pacientes de meu colega lhe disse uma vez: o senhor sabe, se não dá mais para isso, a vida não tem mais valor. Ele está falando claramente aqui de impotência, né? Ó, morte e sexualidade. O que ele fez com isso? Ele recalcou, ele censurou essa ideia, ele achou não apropriado falar sobre. Sigo aqui com Freud. Eu suprimi a comunicação desse traço característico, pois não quis tocar nesse tema numa conversa com um desconhecido. Tudo bem, recalquei. Censurei. Como é que o Lacan está dizendo lá, né, da censura, né? Apaguei. O apagamento que o Lacan está dizendo, né? Então vem aí na parte aqui, representações recalcadas. Vamos ver para onde vai levar. Morte, sexualidade, no caso aqui sexualidade, representações recalcadas. Naquela época, eu estava sob a impressão de uma notícia que havia recebido poucas semanas antes, durante uma breve estadia onde? Em Trafoi. Um paciente, do qual eu havia me ocupado bastante, tinha dado fim à própria vida por causa de um distúrbio sexual incurável, impotência. Bom, olha os assuntos aí, né? Sei, com segurança, que durante aquela viagem a Herzegovina, não me veio à lembrança consciente esse acontecimento triste, nem nada a ele relacionado. Mas a semelhança de Trafoi com Boltráfio me leva a supor que naquele tempo, apesar do desvio consciente da minha atenção, essa reminiscência tornou-se ativa dentro de mim. É o inconsciente falando. É o inconsciente, é o tropeço, é o que aparece no lapso. Você não tem consciência, tá vendo? Ele usa aqui, apesar do desvio consciente da minha atenção, eu não sabia por quê. Né? Até aí tudo bem? D. Não posso mais entender o esquecimento do nome Signorelli como algo casual. Ups, esqueci. Tenho de reconhecer a influência de um motivo neste processo. Foi um motivo que me fez interromper a comunicação de meus pensamentos sobre os costumes dos turcos, etc. E o que me influenciou para que não se tornassem conscientes os pensamentos ligados a isso, que teriam levado à notícia de Trafoi. Portanto, eu queria esquecer algo. Eu havia reprimido algo. Agora eu estou dizendo, eu havia apagado algo. Mas queria esquecer outra coisa, que não o nome do artista de Orvieto. Mas essa outra coisa pôde estabelecer uma ligação associativa com o nome deste, de modo que meu ato de vontade falhou e eu me esqueci
uma coisa contra a vontade, enquanto queria esquecer a outra intencionalmente. Aí eu vou perguntar, quem nunca? Né? Quem nunca? A aversão a recordar se dirigiu a determinado conteúdo. A incapacidade de recordar se manifestou em outro. Naturalmente seria mais simples se a aversão e incapacidade de lembrar se referissem ao mesmo conteúdo. É o deslizamento de significante aqui. É a cadeia de significante. E aí, vocês minimamente... Bom, vocês estão familiarizados com Lacan nesse ponto, né? Não é novidade S1, S2, isso aí não é novidade, não é? Creio eu que não. É porque eu não estou vendo vocês, não sei quem está aqui na tela, mas para a Nília eu sei que não. Gabriela, isso é tranquilo? Léo também, que nós já vimos isso. Tudo tranquilo, Gabriela? Seu Sim. microfone. Então, vocês conseguem ver as ligações ou eu estou viajando? S1, S2, S3, significante mestre, a rede de significantes. Talvez eu estou viajando também, não sei. Engraçado, e no final a gente vai lá para Hegel, né? Lacan sendo Lacan. Nem me falha de Hegel hoje, que hoje eu passei a tarde kantiano, minha cabeça está fritando. Bom, então vamos seguir. Ó, além disso, agora nós temos que perceber os nomes substitutos, né? Os deslocamentos. Os nomes substitutos já não me parecem inteiramente injustificados, como antes da explicação. Eles me lembram a maneira de um compromisso, tanto o que esqueci, como o que desejava recordar. E me mostram que a minha intenção de esquecer algo não foi nem totalmente bem sucedida e nem totalmente mal lograda. Então não foi nem 8 nem 80. Né? Conseguiram? Deu para acompanhar aqui o gráfico? Esse gráfico é do Freud. Esse gráfico é do Freud. Ô, Gustavo, eu acho que ele não quis foi assumir que estava ficando idoso. Tô ficando gaga. Aí ele, vamos dar uma justificativa para isso. Por que está esquecendo? Não, mas isso ele estava novo. Ele estava velho. Isso aí ele estava novo ainda, isso é 1898. Foi antes dele publicar a Interpretação do Sonho. Né? Pode ser também, né? O Freud achava que ia morrer novo. De memória, assim, ainda jovem, né? Até no sentido, não sei se eu estou viajando, mas até nesse sentido dessa palavra impotência aqui perante a morte também, né? Somos impotentes, de fato, perante a morte e a sexualidade. Por mais potentes que sejamos, né? Isso aí recalcou, né? Exato. E esse gráficozinho é dele, veja aí para vocês verem. Ó. Letra E. Chama a atenção o modo como se produziu o nexo entre o nome buscado e o tema reprimido. Morte e sexualidade, em que aparecem os nomes Bósnia, Herzegovina e Trafoi. O diagrama seguinte, tomado do artigo de 1898, procura ilustrar esse nexo. O nome Sr. L foi decomposto em duas partes. Um par de sílabas, L, retornou inalterado, num dos nomes substitutos, porque ele falou Botticelli. Né? A setinha aqui, ó. Agora vamos ler daqui. Senhor L, vamos ler o que está fora, né? Botticelli. Né? O outro assumiu, pela tradução, senhor e her, que é o esquema que nós vimos aqui já. Várias relações diferentes com as palavras do tema reprimido. Mas, desse modo, se perdeu para a reprodução. Sua substituição ocorreu como se tivesse havido um deslocamento
ao longo dos nomes combinados, deslocamento, metáfora, na metonímia, perdão. Agora é eu que troquei. Sem levar em conta o sentido e delimitação acústica das sílabas. Portanto, nisso, os nomes foram tratados como os pictogramas de uma frase que deve ser transformada num rebus. A consciência não teve notícia de todo o processo que assim gerou os nomes substitutos, em vez do nome Signorelli. É o inconsciente no que manca presente aqui. À primeira vista, não parece possível achar entre o tema em que surgiu o nome Signorelli e o tema reprimido que o antecedeu, uma relação que vá além desse retorno de sílabas iguais, ou melhor, de sequência de letras. Talvez seja pertinente observar que não há contradição entre a nossa explicação e as condições que os psicólogos supõem para a reprodução e o esquecimento, que são buscadas em determinadas relações e predisposições. Aí vai ter uma outra, vai seguir aqui uma outra argumentação, e vem o último parágrafo, aí faz os resumos aí, né? São as seguintes, em resumo, as condições para que haja esquecimento de um nome e recordação errada. Vamos ver as causas. Uma certa predisposição para o seu esquecimento, então é o que eu quero esquecer, né? Por algum motivo. E um processo de supressão ocorrido logo antes. E 3, a possibilidade de produzir uma associação externa entre o nome em questão e o elemento suprimido antes. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu marquei. Essas outras partes aí vocês leem. O importante que eu queria era a historinha do trem, para a gente ver a questão dos significantes, né? E do deslizamento. Só um minutinho quem pediu a palavra, que já vou passar, só um instante. E aí veja, o valor da compreensão que obtivemos na análise de Signorelli depende, sem dúvida, de vermos esse caso como típico ou como algo isolado. Logicamente que isso a gente só vai achar sentido para isso numa relação transferencial, numa análise, né? A gente está tentando só entender como que esse processo se faz, e Freud falando com ele mesmo, né? Agora afirmarei que o esquecimento de nome acompanhado de recordação errada ocorre muito frequentemente, como elucidamos em Signorelli. Tá. Conseguem ver aí elementos da fenda, da iância, do que surge, do que aparece? O recalcado vai aparecer aí, o recalcado apareceu também. E aí, como que o analista tem que ir esmiuçando essa rede de significantes para poder chegar ao fundo do iceberg, vamos dizer assim, apesar de não gostar da comparação, mas aqui foi válido. Quem pediu a palavra, deixa eu voltar para vocês aqui. Léo, por favor. Isso me lembrou um sonho que eu tive, cara, recentemente, que no sonho eu vi um copo de uísque, mas não era qualquer uísque. O uísque chamava Macallan. O Macallan é um uísque muito caro, corpado. Nunca tomei. Aí eu tô contando o sonho na análise, né? Essa dimensão do significante. Aí, pô, Macallan, o que é isso? Macallan. Aí eu peguei a palavra e ela formava um anagrama, né? Lacan. Me veio essa questão dessa dimensão do anagrama. Quer dizer, não era qualquer uísque, né? Aí você percebe essa dimensão da iância, né? Essa dimensão dessa síncope. E, eu tomei um uísque que chamava Macallan e Macallan me levou a Lacan. E você está envolvido com o Lacan. E eu estou lendo o Seminário 11. Esse sonho tem menos de um mês. Você está fazendo... você está envolvido com o Lacan esse ano aí, nos outros trabalhos que eu sei que a gente faz juntos, né? Interessante. Sim. Bacana, né? Macallan. Eu não sei como é que se pronuncia esse uísque. Eu acredito que é Macallan.
Mas você pega lá a palavra, você abre e tá lá, Lacan. Né? Então, vai fazer essa frase, falando em Lacan, ele aí na tela, né? O inconsciente não é uma inconsciência. E ele aparece aí na fala. Essa fala sua. E, bom, essa conclusão foi você que chegou a ela, ou foi uma pontuação, alguma coisa? Como Eu que fui na foi? análise, né? O analista ali perguntando, mas um pouquinho depois que eu tive o sonho, eu voltei para o sonho, nesse exercício que o Freud faz, né? Começa a prestar atenção no sonho. Por que esse nome, né? Por que esse uísque, que propaganda que eu vi? Por que surgiu? Aí, eis que surge lá esse tropeço, né? Olha só, é o Lacan, né? Bom exemplo, bom exemplo. Muito bom. Então é o que apareceu aí, uma associação, né? Muito bom. E a gente pode depois tentar lembrar vários exemplos, mas é o que o Lacan está querendo dizer. Vamos voltar então agora para o seminário, e aqui eu deixo essas telas aqui. E. Opa, peraí. Essa questão da inconsciente não é uma inconsciência, né? Isso é uma frase que dá para a gente trabalhar bastante, então é uma coisa porque o inconsciente da filosofia ou da medicina, né, diz que é uma inconsciência, não exatamente, né? Então, novamente aqui, o inconsciente como o evasivo, isso que escapa, né? Aqui não tem uma tela muito bonita, mas que o Alexandre fez, mas para ilustrar, mas eu vou dizer, o inconsciente que pulsa, eu acho que eu falei isso, o inconsciente que pulsa, pulsão, consciente que abre e fecha. E ele vai abrir aonde? Na iância, no buraco, no tropeço, aí que ele abre. Quando o inconsciente abre, aí ele vai abrir toda a sessão? Não. Já passaram por aquela sessão que você acha que não foi produtiva? Tanto como analisando e para quem já exerce como analista? A carinha da Gabriela está com a cara assim de várias vezes, né? Eu ia falar exatamente isso. Poucas não. Como é que é? Eu ia falar exatamente isso. Eu ia responder poucas não. Muitas. Poucas não, né? Até a gente como analisando, né? Das duas posições, né? Mas isso não significa que foi uma sessão inválida. Porque muito do que você diz ali pode retornar depois. Né? Aí tem aqueles analistas que ficam aborrecidos quando não aparece nada, né? Fica num tédio danado, bocejando, querendo dormir, porque o paciente... Às vezes você tem que provocar um giro dialético aí, porque a análise pode estar virando um relato, né? A análise não é relato. Tem até um relato interessante de uma colega minha de um grupo de supervisão que a gente faz parte. Ela falou que a analista dela virou para ela em uma certa sessão e perguntou, tá, mas o que isso vai colaborar para sua análise? E aí, daí, a partir disso, ela começou a ligar melhores pontos. Às vezes tem que dar o efeito surpresa, o choque, né? Tem gente que fica na poltrona por muito tempo, né? Até esvaziar é isso mesmo. Então, inconsciente como esse pulsar, né? Quando ele abre é uma delícia para o analista, mas para analisando costuma ser não. Eu, como analisando, quando ele abre, aparece, pega a pinça, o bisturi, como diz o Simões, né? O bisturi corta, cai e você fica assim. O que deu aí, né? O que deu aí? E é importante a pergunta que se coloca do achado, né, dessa questão. O inconsciente ele aparece também nessa questão do com o que você se encontra quando se encontra com isso, com essa situação. Aí o inconsciente aparece. Você encontrou, você conheceu uma pessoa e tal, e aí essa pessoa mexeu com você, e depois você ficou mal, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Essa pessoa mexeu com você. Tem alguma coisa ali.
Tem alguma coisa, traços, igual o nosso amigo de Moçambique falou, o Henrique, né, traços, alguma coisa assim, mas isso é uma análise muito, muito freudiana, dizer que vai lembrar a mãe, etc. Mas você está se reencontrando com alguma coisa que repete, aí nós vamos entrar na questão da repetição. Esse encontro inconsciente, bom, já dizia o Freud, né, descobrir a peste, né? Porque a gente não sai dele, ele não sai da gente. Então, não é só o que está recalcado. É muito fácil. O que eu não quero lembrar, eu jogo para o inconsciente, ele fica lá. E seria muito feliz, né? Tudo seria muito feliz. Né? Então, esse inconsciente como esse evasivo. Eu gosto muito, e vocês quiserem, eu repito, do que pulsa, que abre e fecha. O atravessamento. Essa também é importante, né? O inconsciente como um atravessamento. O atravessamento da surpresa, o atravessamento do achado. É isso. O atravessamento do uísque com Lacan, o atravessamento do estou cavando para baixo. Mas não é para cima? Não é para cima? Eu não sei se vocês conhecem... de outros cursos, o Alexandre, ele passa muito um texto dele mesmo, que eu posso passar para vocês, que chama O Abraço do Afogado. E o Abraço do Afogado tem um atravessamento muito forte. É um rapaz, né, e ele tem um relacionamento meio conflituoso com a mulher, contando assim muito por alto. Depois eu vou mandar o texto para vocês, né, porque eu também não me lembro detalhes. E chega um dia na casa dele, a mulher foi embora, e a mulher levou até as lâmpadas da casa. Você conhece isso, né? A mulher levou até as lâmpadas da casa. Ele usava uma expressão, agora não vou me lembrar, eu já escutei ele contando isso, já li, mas era encher as latas, né? Que ele era responsável por encher as latas, ou seja, colocar suprimento dentro de casa, e chegou lá, não tinha as latas, não tinha as lâmpadas, e ele tinha medo, trocou as fechaduras. Uma mulher que leva as lâmpadas, o que ela pode fazer comigo? Não sei o que, não sei o que. E aí vai, suponha que essa aí chama Maria. Suponha, né? Aí depois vai contando as coisas, aí contou um outro relacionamento, né, onde ele provinha, ele enchia as latas, ele tinha essa sensação de ter que cuidar, né, e também era uma pessoa, a mulher, né, de um temperamento super forte, mas tem o caso que eles estavam viajando e ela batia o pé no para-brisa e tinha brigas homéricas, era uma coisa assim. E aí, quando o analista faz uma pontuação, e ele percebe essa relação, né, do que ele contou antes, com o que ele, né, da mulher que roubou as lâmpadas com esse relacionamento, aí ele conta a história do Abraço do Afogado. Mas aí ele tem essas três histórias, né? Quando o analista faz a pontuação que junta essas três histórias, aí vem o atravessamento. Aí vem a surpresa. Aí vem a repetição, que a gente vai falar da repetição. Então, ele tinha na mente essa questão de que ele tinha sempre que prover, né? Que salvar, que prover. Né? Mas aí é inconsciente. Aí nós vamos entrar na repetição. Se vocês quiserem, eu mando para vocês aí o artigo. Você tem, né, Nila? Você também deve ter, Léo. O Abraço do Afogado. Não vou me lembrar a história com detalhes, mas... Eu lembro de ter lido no início da posse. Uhum. E essa dimensão da rede, né? Como é que a rede ela é formada por atravessamentos, né? De tessituras, de rede de significantes. Bem esclarecedor, né? Você quer falar alguma coisa, Dilo? Parece que deu um atravessamento. Se puder me enviar, Gustavo, eu não tenho. Tá, manda sim. Eu estava falando que eu tenho, mas eu teria que procurar, entendeu? Não, eu tenho aqui. O próprio Alexandre até já brinca comigo quando eu estou nos cursos, né? Mas o Gustavo deve ter mais em mãos aí, porque fica tudo separado, aí já manda de uma vez. Né? Mas tá ok, gente. Se eu conseguir transmitir para vocês, antes de eu continuar, essa questão, por que eu
preferi ler o Signorelli com vocês do que fazer esse retorno. Agora nós vamos voltar para o Lacan, né? E ficou o que eu tinha ficado com receio. Isso aqui é outra história. O que eu tinha ficado com receio é que na dissertação, na explicação passada, tivesse ficado uma coisa assim, que o inconsciente lacaniano é totalmente diferente do inconsciente freudiano. Essa questão não ficou, né? Ele é uma complementação do outro, vamos dizer assim. A única diferença é a frase que eu gosto muito: o inconsciente não é o lugar das divindades da noite, não é aquele lugar intocável, ele está aqui. Ele está aqui. E ele aparece no que manca. Você faz a coisa, talvez você queria direcionar, mas recalcou esse direcionamento. Né? Você queria mandar uma mensagem para uma pessoa, mandou para outra, mas queria mandar mandou para outra, por quê? Pior é quando você quer mandar uma mensagem para uma pessoa, você quer mandar uma mensagem para o X falando do Y, ou alguma coisa, e você pega, e além de mandar para o X, você manda para o Y. Que já aconteceu. Adaptando aí, porque que... eu fiquei sabendo que existe até um estudo interessante a respeito disso, e saiu nos grupos da SPO se essas atitudes podem ser consideradas atos falhos da tecnologia. Você mandar uma mensagem para uma pessoa e mandar para outra. Não saberia opinar, mas acontece. A coisa do corretor, né, do WhatsApp. Culpar o corretor é mais fácil, mas se for a questão de uma palavra, né? Mas agora, você encaminhar uma mensagem, você quer mandar uma mensagem para o X. Nessa mensagem do X, você cita o Y, e acaba que você manda para o Y. Acaba que seria mais um lapso motor, né? Um lapso da escrita. Ou inconsciente mesmo, eu queria falar para o Y o que eu falei para o X, não sei. Eu acho que não, na maioria das vezes, vamos dizer, 90% é motor mesmo, né? É motor mesmo. Mas veja nesse negócio, por exemplo, aconteceu comigo, então vou dizer, aconteceu comigo. Eu ia mandar uma mensagem para uma pessoa no Zoom, comentando e fazendo uma coisa, um xiste para uma outra pessoa, só que eu, além de mandar para a pessoa que eu pensei, eu mandei para a própria pessoa. Mas aí foi motor. Isso aí, bom, abafa o caso, o Zoom é mais fácil, desliga a câmera e finge que não é com você. Eu não sei classificar, eu estou contando o que aconteceu, foi comigo. E é motor? Foi um lapso? Porque foi inconsciente, logicamente, que eu não ia fazer isso. Eu não queria fazer isso, mas por algum motivo eu fiz. Né? Acho que é tudo tão rápido, né? Hoje, mensagem, coisa, estou falando, eu queria, Gustavo, eu queria te mandar uma coisa aqui e tal, aí eu vou procurar um lugar aqui, mas eu estou pensando que eu vou mandar para o Gustavo, acha aqui, e sei lá, às vezes até nomes iguais, né? Quantos nomes iguais a gente tem na lista, entendeu? Eu acho que vai, eu estava com esse nome dessa pessoa na cabeça, porque eu escrevi esse nome, além de mandar para mandei para esse nome, então a gente tem que manter a vivacidade da psicanálise, então isso é um dos pontos que seria interessante para se estudar, né? E essa questão da tecnologia que nos deixa muito rápidos mesmo, né, Nila? Tudo é muito rápido, tudo é muito evasivo. O que serve hoje já não serve amanhã. E isso colocando numa linha de tempo grande, o que serve agora, daqui a meia hora, pode não servir mais, né? E essa questão de atender a demanda, essas coisas levam a essas coisas. Mas muito bem, muito bom. Vamos terminar a leitura da aula e tá tranquilo. Tá tranquilo? Tudo bem?
Vamos reler a pergunta que ele fez, né? Bom, para retomar um exemplo nunca bastante explorado, aquele que foi o primeiro sobre que Freud apoiou sua demonstração, o esquecimento, o tropeço da memória, concernente à palavra signorelli, após sua visita às pinturas de Orvieto. Aí a pergunta. Será possível não ver surgir do texto mesmo e se impor, não a metáfora, mas a realidade do desaparecimento, da supressão, da Unterdrückung, essa palavra significa opressão, da passagem por baixo? É possível não ver surgir do texto isso que aconteceu? Não, não é, bem claro. É bem claro. A palavra senhor, Herr, passa por baixo. O Senhor absoluto, eu disse uma vez, a morte, para dizer tudo, desaparece ali, o Senhor absoluto. Você citou a morte ali, né? Tinha relação, né, Léo? O Senhor absoluto. Né? Eu acho que o Lacan tira isso de então, Hegel. O Senhor absoluto, né? Acho que sim também, mas não tenho certeza. E também, será que não vemos lá detrás perfilar-se tudo que Freud necessita para encontrar nos mitos da morte do pai a regulação de seu desejo? Basicamente na mesma época da morte do pai que afetou Freud imensamente. Antes de mais nada, ele se reencontra com Nietzsche para enunciar no mito dele que Deus está morto. Não vamos nos ater muito a isso, mas a teoria de Nietzsche que Deus está morto, que está na Gaia Ciência, se não me engano. E é talvez sobre o fundo das mesmas razões. Aí está aqui Lacan interpretando o Sr. Hélio. Pois o mito de que Deus está morto, do que eu estou, de minha parte, bem menos convencido como mito, entendam bem, do que a maioria dos intelectuais contemporâneos, o que não é, de modo algum, uma declaração de teísmo, nem de fé na ressurreição. Esse mito talvez seja apenas o abrigo que se achou contra a ameaça de castração, o mito nietzschiano. Eu tenho aqui um livrinho que até indiquei para você, Léo, o 10 lições sobre Lacan. Nietzsche não é um filósofo ao qual eu sou muito lido, não sou muito aprofundado, mas eu vou contextualizar aqui para vocês. Por isso até perguntei se o Paulo estaria aqui hoje, mas eu acho que ele não vai seguir conosco mais, infelizmente. Se estiver vendo a gravação, Paulo, dê notícias. Mande notícias do mundo de lá. Deixa eu só dar uma contextualização do que é um mito da noção nietzschiana da morte de Deus. Rapidamente, ó. Na seção 125 da Gaia Ciência, Nietzsche anuncia a morte de Deus pela boca de um de seus personagens, o Homem Louco. Abro aspas. Deus está morto. O mais forte, mais sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sobre nossos punhais. Na verdade, a noção da morte de Deus é provavelmente um dos temas mais polêmicos e controvertidos do pensamento nietzschiano. Nesse sentido, no intuito de desfazer alguns mal-entendidos recorrentes e também de lançar luz sobre a questão, faremos as seguintes perguntas. Se Deus é um ente eterno, como poderia ele morrer? Será que Nietzsche se autoproclama o assassino de Deus? Por que Nietzsche não utiliza a proposição Deus não existe, ao invés de proclamar Deus está morto? O que Nietzsche entende por Deus são perguntas que quem quiser se aprofundar nesta questão, né, a leitura que leva a outras leituras. Mas voltando aqui ao Lacan, ele está fazendo aí a referência ao pai, né, de Freud, pelo que eu entendo, né?
que vocês acham aí? Eu acho que sim. Bem explícito. E eu pensei também, não sei se eu fui longe, porque é um mito que eu não tenho, um mito, ao ato falho. É um autor que eu não tenho tanta familiaridade, mas pensando também a morte do homem, né? No sentido que ele mata Deus, mas ele não mata só Deus, mas ideais que são mortos também, né? A ideia de humanismo, por exemplo, Nietzsche trabalha muito com isso. Muito isso, o pensamento nietzschiano e o pensamento freudiano tem muitas coisas que se atravessam. Nietzsche tem a teoria do eterno retorno do mesmo, que a gente pode ver como uma repetição. Paga o Julinho que você pediu. Né? Mas eu não posso falar muito de Nietzsche, porque não é um autor que eu li muito. De manhã, não. Léo, seu microfone está aberto. Inclusive, o próprio Freud vai dizer que se o eterno retorno for acontecer mesmo, é uma absoluta crueldade, né? Crueldade, exato. Exato. Os pensamentos de Freud e de Nietzsche se cruzam muito. Né? Eu tenho um artigo do Starnino, a quem interessar, aqui no computador, posso mandar para você, chama Freud e Nietzsche, tem um subtítulo, mas que faz esse atravessamento. Você conhece a filosofia de Nietzsche, Gabriela, a fundo? Como que é? A fundo não, mas eu tenho um tempo já que eu tenho dado uma estudada, assim. Você está lendo? Bacana. É um conteúdo bem denso também. Muito. Aí a gente tentar entender Lacan, Nietzsche, Freud. Tem que escolher, né? Eu estou com Kant, Lacan e Freud. Mas aí, quando você está lendo, atravessa um Heidegger, né, um Hegel, as leituras paralelas, né? Mas tem... Nietzsche é o filósofo do martelo, né? Como fazer filosofia com o martelo. Né? Eu tenho dele alguns livros. Esse é até o Crepúsculo dos Ídolos, né? Que chama Ou Como Fazer Filosofia com o Martelo. Vejam essa questão também, a quem quiser se aprofundar nisso, esse mito talvez seja apenas o abrigo que se achou contra a ameaça de castração, né, do pai, né? Mas vamos seguir. Se vocês souberem ler, vocês o verão nos afrescos apocalípticos da Catedral de Orvieto. Aí a gente teria que se referir à imagem da catedral, né? Se não, leiam a conversa de Freud no trem. Já lemos, senhor Lacan. Trata-se apenas do fim da potência sexual, da qual seu interlocutor médico, o interlocutor precisamente diante de quem ele não lembra o nome Signorelli, lhe conta o caráter dramático para aqueles que são ordinariamente seus pacientes. Então, quem narra isso para Freud é médico também, é uma coisa para ele, né? Para aqueles que são ordinariamente seus pacientes. E essa frase, eu coloquei numa slide lá atrás, mas ela aparece aqui. Assim, o inconsciente se manifesta sempre como que vacila num corte do sujeito, donde ressurge um achado que Freud assimila ao desejo. Desejo que situaremos provisoriamente na metonímia desnudada do discurso em causa, na metonímia, no deslocamento, né? Do discurso em causa, em que o sujeito se saca em algum ponto inesperado. Então, chegamos aqui à amarração de tudo que falamos, né? E tem uma provocaçãozinha aqui. Quanto a Freud e a sua relação ao pai, não esqueçamos que todo o seu esforço só o levou a confessar que, para ele, essa questão permanecia inteira. Aí me lembra a pergunta, a Andréa não está mais aí, né? Para ele, a questão permanecia inteira. Então, o Nilo, ele ainda não havia simbolizado a morte do pai, concorda? A questão permaneceria inteira. Gustavo, eu olhei aqui a Catedral de Orvieto no Google e vale a pena vocês olharem lá. Tem uma parte que é bem esclarecedora.
Compartilha aí, eu não peguei a imagem para pôr no slide. Eu vou compartilhar aqui, tá no Twitter, eu vou colocar no grupo lá. Tá joia. Né? Ele disse a uma de suas interlocutoras, a famosa pergunta, o que quer uma mulher, né? A famosa pergunta. Questão que ele nunca resolveu. Confira o que foi efetivamente a sua relação com a mulher, seu caráter luxurioso. Você sabe o que é luxúria? Luxúria, e não luxúria. Como é que eu posso explicar isso? Quando eu vi essa parte, eu joguei no Google e já esqueci novamente. Você esqueceu? Olha, nós estamos falando de esquecimento. É o homem que está muito pela mulher, é muito dedicado, até submisso às vezes. E o Lacan está dizendo que a gente tinha essa relação com a Marta, né? Excessivamente devotado, vamos colocar Na assim. linguagem popular, o bananão. O bananão, o camisolão, o pau mandado, o que quer que seja, né? Abrir um parênteses, contar um caso aqui, como professor agora de línguas. Eu tenho um aluno que ele é americano, ele é mexicano, mora nos Estados Unidos e trabalha numa empresa aqui no Brasil. E ele faz aula de português comigo para praticar e tudo, e aí ele me mandou uma mensagem me perguntando o que significava pau mandado. Aí eu perguntei, mas em qual contexto? Quando eu estive aí no Brasil, aí a minha esposa me ligava e meus colegas chamavam eu, né, falando isso, de pau mandado. Aí eu contei para ele, aí ele mordi. Até hoje ele brinca, espera aí que eu sou pau mandado, a esposa chamando. É um caráter luxurioso, em menos grau, né? Em menor grau, né? Aqui fala camisolão. Como é que fala aí que você falou, Gabriel? Bananão? Palavra luxurious em inglês. Então vamos lá. Como se exprime pudicamente Jones a seu respeito? Então, peraí. Questão que ele nunca resolveu. Confira o que foi efetivamente sua relação com a mulher, seu caráter luxurioso. Como se exprime pudicamente Jones a seu respeito? Na biografia de Freud, né? Diremos que Freud teria dado seguramente um admirável idealista apaixonado se não tivesse se consagrado ao outro na forma da histérica. Lacan dando uma provocada aqui, né? Um admirável idealista apaixonado se não tivesse consagrado ao outro na forma da histérica. Do desejo, né? Amava a mulher, né? Histérica, né? A histérica ama por procuração, né? Agora eu não sei. Decidi parar sempre às 1:20 em ponto meu seminário. Vocês veem que hoje não fechei a questão do que seja a função do inconsciente. Faltam questões e respostas, 22 de janeiro de 1964. Interessante perceber que no original não termina assim. Lá no começo ele falou que tinha 2 palavras no quadro, repetição e inconsciente. Aí ele fala assim no original que está lá no Staffordshire, né? Hoje não vos apontei a questão da repetição, de la repetition. O que falarei sobre o inconsciente se ligará em outra abordagem com o conceito de recepção, olha aí o ato de repetição da próxima vez. Se eu sucumbir essa frase aí na tradução. Muito bem. E aí, como estamos? O que produzimos? Como ficamos? Foi válido? Leu o Signorelli? Nossa, demais. Deu para clarificar um pouquinho a questão do inconsciente aí, no que tropeça, no que dá para localizar isso na clínica, dá para localizar isso na gente, quando acontece, e isso é inconsciente. Né? Dá para localizar em muita coisa, né?
Dá para localizar em muita coisa. Acho que da próxima vez que a gente tiver um esquecimento, aí a gente vai tentar saber o quê, né? Costumamos fazer esse movimento, mas chega uma hora que para, né? Muito bem, gente. Porque a gente localizou, né, pelo menos eu, na pintura, na filosofia, né, na cultura como um todo. Né? Na história do uísque. Na minha própria trajetória de análise pessoal. Como chama o uísque? É um uísque muito caro. Ele chama... Acho que é Macallan. Macallan. Depois eu vou pesquisar. E se me permite usar esse exemplo de deslocamento em alguma outra ocasião, logicamente sem dizer nomes, né? Porque claro, é um deslocamento... Porque é um deslocamento interessante. Sabe o que eu fiquei pensando quando você contou? Que justamente o Macallan tem 2 L's. E eu fiquei pensando que dentro desse anagrama pode ser o Mal Lacan. Eu pensei Olha, que interessante. Graças a Deus, eu pensei nessa possibilidade também, o Mal Lacan. Porque dentro do anagrama, justamente o que sobra do Lacan é o mal. É verdade. Tá só melhorando a coisa. Só. Muito interessante, né? Tem sempre a história do primo, né? Pode contar que o primo do primo teve esse sonho, né? O que o Lacan fez de mal a você? Porque ele é difícil. Bom, enfim, brincadeira, a gente não pode fazer isso. Essa dimensão já vou trazer para análise, né? Porque essa do mal, eu tinha ido até do mar. Aí a Gabriela apontou, tem um mal também. Então vamos levar para análise o mal Lacan. É um deslocamento, né? E é uma ressignificância ao mesmo tempo, né? É uma metáfora ao mesmo tempo. Quem fazia muito isso, e assim, que já é uma questão de influência. O Leonardo da Vinci, né? Essa questão do anagrama, ele brincava muito com as palavras, Tem até no Código da Vinci, né? Do meu nome é Leonardo também. Então a gente vai. Tá vendo? Vai longe. Vai longe, mas não vamos fazer. A gente fazer. vai achando que não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver sempre. Ao senhor Hélio, tem tudo a ver sempre, Gabriel. O problema é esse. O problema é que tem tudo a ver sempre. Com o que você se encontra, Léo, quando você se encontra com o Mal Lacan? É um mal necessário, né, Léo? É um mal necessário. Hoje eu tive um encontro com um bom Lacan, né? Um mal necessário, Nila? Um bom Lacan? Hoje foi um excelente Lacan. Lacan é um mal necessário. E a ambivalência afetiva aí, como é que fica? O mal, né? O amor, o ódio. Muito obrigado pela presença de vocês. Na semana que vem, então, a gente entra do sujeito da certeza, que é a aula 3. E vou dizer a vocês... aí depois nós temos da rede dos significantes e o famoso TK automaton. Tá, que página nós paramos aqui, porque na última vez aqui, como eu dei uma perdidinha Certo. Coloca aí no início do 3, capítulo 3, do sujeito da certeza. Muito desses pontos que o Lacan traz no 2, ele retoma no 3. Então eu pensei em fazer este movimento. Primeiro vamos ler, vamos deixar assimilar, vou ler com vocês, e depois a gente vai vendo o que precisa ser desmembrado, igual eu fiz com o inconsciente e o nosso, a gente vai esclarecendo e vamos construindo juntos. Não tem nada muito didático aqui, como eu sempre falei desde o começo, né? Se vocês estão aqui é porque a ideia do começo funcionou. Vocês foram aí fisgados pelo Lacan, pelo mal Lacan, pelo bom Lacan. Gostei dessa, viu? Acho que eu gostei dessa. Vou até pesquisar o uísque depois, me atravessou. Isso é essenciais, né, Léo? Eu olhei aqui, é um uísque bem caro. Para constar, eu nunca bebi o uísque, né? Objeto perdido para sempre perdido. Você gosta de uísque? Não. Não sou muito fã de uísque, não. Talvez do Lacan também não, né? O uísque do sonho me despertou muito desejo. Quero o Lacan. É desejo de Lacan, né? É desejo de Lacan. Explicado.
Muito bom, gente. Essas conversas assim, elas são muito boas. Então, beijo do Magro. Até Obrigada, mais para Gustavo. vocês. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Tchau, Prazer. tchau. Até mais.